Canal Amanda Bueno. Participe com seu comentário, seja todos bem-vindos, né? Tava aí, pessoal, me preparando para maquiar, né? Fazer a make da quadrilha, né? A festa junina, que é a T, né? Quadrilha no projeto PIA, que é a T, né? Que era da PAIF. Quem é beneficiário é a Ocras, né? Recebe Bolsa Família, né? Mas eu fui convidada, né? Eu não recebo nada, né? Do CRAS, eu não recebo nada, mas eu fui convidada, né? Aí eu tava mostrando pra vocês, ó, que eu tinha passado a base, né? Passei a base com a esponjinha, essa esponjinha, né? Aí eu passei esse pó aí, é um pó mais escuro, eu usei ele pra fazer contorno, né? Debaixo do queixo, no nariz, na testa, né? Aí usei o iluminador, esse pó, né? Iluminador. Aí eu fui passando, né, nas partes pra clarear, né? Acelerei um pouco o vídeo, né? Pra não ficar muito longo, né? E clareei as partes que tinha que clarear com o iluminador, né? Usei o pó de banana, né? Aí selei, né, tudo, o contorno, o iluminador, tudo, né? Porque fica muito forte o iluminador, daí a gente faz os contornos primeiro pra selar, né? Nem usei contorno branco, né? Corretivo branco, nem usei. Aí o delineador e uma sombra preta com glitter, né? Ó, mostrei pra vocês. Aí eu fui fazendo um risco bem de levinho com o delineador, né? Tipo uma linha, sabe? Onde passa as bandeiras, as bandeirinhas. Aí eu usei a tampa do batom e tinha colado uma bandeirinha, né? Eu fui passando o batom mate e nem carimbando nessa linha aí, ó. Em cima dessa... a beiradinha da bandeira eu fui colocando, carimbando aí na testa, né? Quase no final eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, né? Pra colar aí, né? Que eu peguei um papelão, desenhei numa folha de caderno, decolei num papelão. E daí eu recortei o papelão e passei cola e grudei aí na tampa do batom, né? E daí eu fui passando, né, o batom em cima desse desenho do papelão, da bandeirinha, né? Que tava grudada na tampa do batom. E fui carimbando, né? Como a minha mãe tinha levado as tintas guache, né? Que era pra mim fazer colorido, né? Aí eu tive que fazer com batom mate, né? Eu não tive muita opção, né? Mas se vocês têm as coisas para fazer ao favor de vocês, né? Vocês utilizem, né? Se vocês tiverem a maquiagem líquida, né? Fluorescente, fica muito linda, né? Aí eu usei o batom mate, né? Aí eu fui passando cola em volta da bandeira, né? Pra contornar. Aí depois eu vim grudando glitter. Aí eu já tava grudando glitter, ó. Fui grudando glitter. Aí eu usei um pincel bem fino de maquiagem, né? E fui passando cola na beiradinha da bandeira e fui colando. Depois eu vim... Primeiro eu passei a cola, né? E depois eu vim colando o glitter com o pincel, né? O glitter prata que eu usei, né? Eu tenho o prata e o dourado, eu preferi o prata, né? Aí eu fui fazendo
todo esse processo, né, na parte de cima, né? Aí depois que eu terminei, eu fiz o contorno na bandeira, né, de preto. Aí eu reforcei a linha também, né, com o delineador. Daí dessa vez eu fiz mais fino, né, porque eu tava sentada, né, tava com mais tempo, né. E paciência também, né? Tem que ter paciência pra fazer uma make dessa, porque dá muito trabalho, né? Eu comecei das 8 e acabei era umas 11 e pouquinho, né? Aí fui passando os batom, né? E carimbando. Eu não tinha muita opção, né? Daí eu tive que usar o batom mate, né? Porque eu esqueci de tirar a tinta guache, né? Da bolsa da minha mãe, né? Que sempre eu peço pra ela. Aí eu já tinha ido por debaixo, né? Aí tava fazendo o mesmo processo, né? Que eu fiz na de cima, né? Depois que carimbou, daí eu venho fazendo contorno com cola, né? Nas beiradinhas em volta da bandeira e vou passando o glitter, né? Primeiro a cola, né? Passa na beiradinha da bandeira e cola o glitter. Depois colou o glitter, é só contornar de preto em volta, né? Sempre passando a cola por dentro, para dentro da bandeira, não para fora, né? Senão daí fica, porque senão a cola seca, né? Daí fica torta a bandeira, né? Tem que ser cola pro lado de dentro, na beirada de dentro, né? E ficou assim, ó. Aí se você não quiser colocar glitter, né? Você faz colorida, você usa sua criatividade, né? Eu quis colocar glitter, mas se você não quiser colocar glitter, você não coloca, né? Eu usei batom mate porque eu não tinha muita opção, né? Mas dá pra usar tinta guache, né? Daí você passa passa um pouquinho de tinta guache naquele carimbo, né? Igual eu tava passando, e carimba aí, né? Eu não tinha EVA para fazer a bandeirinha, sabe? Daí eu tive que cortar um papelão, né? Fiz a bandeirinha no papel, aí recortei no papelão e colei aí na tampa, né? Porque eu não tinha EVA, né? Se você tiver, né, aquelas maquiagem líquida, colorida, né? Você não precisa nem estar usando tinta guache ou batom. Você pode usar a maquiagem líquida, colorida, para você estar fazendo essas bandeiras. Mas vocês têm que passar na bandeirinha e colar ela nessa linha, né? Que você tem que fazer essa linha no seu rosto, né? Para posicionar as bandeirinhas, né? Aí eu já tinha tomado banho, né? Tava com o rosto limpo, né? Quando eu fui fazer essa make. Daí eu nem mostrei pra vocês, né? Eu fazendo limpeza da pele, porque daí eu já tava com o rosto limpo, né? Que eu tinha tomado banho cedinho, né? Levantei cedo pra fazer essa make, né? Aí fiz esse vídeo separado pra vocês, né? Eu ia em um lugar, né? Num lugar, por isso que eu tava me arrumando. Só que daí eu fiz o vídeo separado, né? Da make. E daí o próximo vídeo vai ser do lugar onde que eu vou estar indo, né? Fiz separado o vídeo, né? Usem a criatividade de vocês, né? Se vocês gostaram, né? Dessa make de festa junina, vocês podem estar fazendo do jeitinho de vocês, né? Eu só trouxe
para vocês se inspirar, mas vocês que vão usar a criatividade de vocês, né? Vocês vão fazer do jeitinho que vocês gostam, né? Aí eu tava passando a sombra amarela, né? Aí depois eu vim com a verde, né? Aí eu não mostrei do outro lado, né? Pro vídeo não ficar muito comprido, né? Aí depois eu vim com a sombra azul, né? Era de dia, né? Daí eu nem forcei muito, né, a sombra, porque senão ia ficar muito vulgar, né? Aí eu passei o rosa, né? E fui pareando, né? Depois que eu tinha colocado todas as cores, né? Eu vim com o pincel limpo e vim puxando pra cima, né? Um pouco, né? Porque meu olho é pequenininho, né? Quase que não dá pra aparecer a sombra. Tem que puxar um pouco pra cima, né? Daí eu passei o vermelho, né? E ó como que tava lindo. É bonita essa sombra pra usar ela essas bandeirinhas com glitter, é bom usar à noite, né? Aí eu vim com laranjado, né? A última cor, né? Aí você pode, com essa make de festa junina, você pode estar fazendo de um jeito para de dia, né? E de um jeito para noite, né? Pode usar aquelas cores, acho que é neon que fala, né? Você pode estar usando aquelas cor colorida, né? Que brilha no escuro, para fazer de noite, para uma festa junina, né? Só que eu fui de dia assim, né? Porque eu não tive muita opção, né? Daí eu falei assim, eu vou ter que passar glitter, né? Mas é adequado uma make dessa para usar à noite, né? Porque é de brilho, né? E brilho é mais bonito à noite, né? Para usar, né? De dia eu não acho muito bonito, né? Na minha opinião, né? Mas eu acho mais bonito à noite. Aí tava fazendo acabamento, né? Da make, arrumando, né? Por causa que conforme eu fui me maquiando, não sei se só eu sou assim, mas meu olho começou a lacrimejar, sabe? Eu começa a sair lágrima do meu olho, né? Desde quando eu fui passar a base, sabe? Eu acho que é por conta da maquiagem, né? Que eu acho que ela deve ser forte, né? É a mesma coisa quando você come uma pimenta. Você come uma pimenta, teu olho já começa a lacrimejar, porque é forte, né? Eu acho que começou a lacrimejar, né? Por conta da maquiagem, que ela é forte, né? O cheiro, né? O cheiro de maquiagem, olha como que ficou linda. Ficou linda. Diferente da outra que eu fiz, né? Que a outra que eu fiz era de tinta guache, né? Que eu não fiz vídeo, né? Dela, mas eu vou deixar no post, né? Aqui do YouTube. A make, né? Eu fiz de tinta guache, só que não deu tempo de gravar pra vocês fazendo ela, né? Porque a gente saiu na pressa, né? Que a gente tinha festa à noite, né? Da quadrilha da minha cidade. E aí tá o carimbo que eu fiz na tampa do batom, né? O desenho da bandeira no papelão e fui passando, né? As cores em cima e carimbando, né? Aí eu fui desfilar, né, pra vocês como que eu tava, né? Tava de bota,
uma botinha. Não é de couro, né? Ai, eu não sei o nome desse material, né? Mas ele é um material que não é de couro, né? Que brilha. Material bom, né? Que eu tenho faz tempo essa botinha aí. Esse vestido é da minha mãe, que eu peguei emprestado, né? Pedi pra ela, né? Porque eu não tinha roupa pra quadrilha, né? Por conta que eu tô muito gordinha, né? Daí as camisetas xadrez minha não servia nenhuma, né? Aí eu tava almoçando, arroz, tinha no meu prato, feijão, tomate, vagem, né? Aí eu fui dar mais uma desfiladinha, né? Eu tinha colocado uma blusa, né? Aí essas caminhonetes que você está vendo, um é o dono, o outro, aquele de chapéu ali é o seu Francisco, né? O de camiseta azul e branca é o que estava dirigindo o caminhão, né? Nem perguntei o nome dele, né? Mas ele estava mexendo com gado, né? Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Tem como fazer de tinta guache. Só que daí, a tinta guache que eu usei, né? Numa outra make que eu fiz, eu tinha emprestado da minha mãe. Só que daí minha mãe foi pra escola, né? Daí eu usei os batom mate, né? Pra tá fazendo as bandeirinhas. Daí eu passei cola, depois eu passei glitter em volta. Depois eu passei o delineador pra contornar, né? E ficou assim, né? Aí eu passei um delineador, passei um rímel, aí eu passei no canto um amarelo, passei um azul, passei um verde, passei um rosa, um vermelho e um laranjado, né? Aí eu fiz as pintinhas, né, de amarrom com pincel, né? E ficou assim, né? Tô pronta para a quadrilha, né? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixar muito like. Se inscreva aqui no canal se vocês não forem inscritos. Comenta aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo. E foi isso. Até a próxima. Fui!